iniciar a apresentação. Inicialmente, agradecer o convite. É uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade que eu tenho para falar com os colegas do TRT Goiás sobre TRE Goiás, sobre a migração, considerando esta janela que foi aberta agora pela medida provisória 1119 de 2022, que permite que os colegas possam fazer essa opção até o dia 30/11 de 2022. E aqui já um primeiro alerta. Por se tratar de uma medida provisória, ela tem prazo de validade de 4 meses. Então, pode ser que, se ela não for convertida em lei, pode ser que ela perca a validade antes de finalizar esse prazo, tá bom? Então, é muito importante para os colegas que estão pensando em migrar exercer essa opção durante o prazo de validade da medida provisória, que pode encerrar antes desta data, tá bom? Primeiro alerta. Um segundo alerta também muito importante é que a medida provisória, essa medida provisória, que foi editada reabrindo o prazo, já foram apresentados para ela, mas, na verdade, foram apresentadas 201 emendas lá no projeto que está tramitando, porque a medida provisória ela tramita no Congresso Nacional, na comissão mista, e nessa comissão já foi apresentada mais de 200 emendas. E essas emendas têm emendas orientando em todo sentido. Então, no sentido de, por exemplo, retornar o prazo anterior, o prazo de... Não prazo anterior, retornar as regras anteriores e fazer várias alterações que podem... e a maioria delas são alterações benéficas, tanto para o plano quanto também para os participantes. Então, é muito importante lembrar disso, que não é definitivo, ainda a gente não pode chamar que é definitivo, que o cálculo vai ser realizado com essa nova sistemática e que não vai ter mais alteração no futuro, tá bom? Eu vou fazer a apresentação e, no meio do caminho, eu vou fazer vou falar um pouquinho sobre esse tema mais uma vez, porque eu preciso prestar alguns outros esclarecimentos. Quando a gente fala de migração, a primeira coisa que a gente precisa entender é onde estamos. E depois de entender onde estamos, nós poderemos avaliar para onde vamos. Por que Nilson, você fala disso? Porque muita gente entende que, por exemplo, quem está na regra da integralidade fala assim, não, eu estou na regra da integralidade, essa regra não vai ser mais alterada para mim. E isso não é uma verdade absoluta. Por favor, vocês poderiam manter o microfone no mudo, por favor, porque fica atrapalhando um pouco aqui os colegas que estão com ele ligado. Acho que quem está coordenando podia fazer isso para mim, mutar o microfone de algumas pessoas. Então, vejam só, a gente precisa realmente saber onde estamos. Porque, como eu estava dizendo, quem está na regra da integralidade acha que essa regra é imutável. Então, beleza, eu estou na regra da integralidade, mas ainda me faltam 10 anos para aposentar. Então, eu posso ter certeza que essa regra, eu vou ter direito a essa regra. E, na realidade, a gente não tem certeza de regra alguma, porque ela pode ser mudada a qualquer momento. Só tem garantia com relação a qualquer regra de aposentadoria o colega que já cumpriu todos os requisitos para a obtenção daquele direito. Ou seja, os colegas que estão na regra, que já estão em abono de permanência. Não estando em abono de permanência, não poderá dizer que tem um direito adquirido a determinada regra, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Então, é importante saber que você tem direito a uma regra hoje, tem integralidade, ótimo, média, ótimo. Só que essa regra não é definitiva. Outro detalhe importante, quem está na regra da média, essa regra ela já foi alterada uma vez. A regra da média, ela considerava 80%
das remunerações. E essa regra ela foi alterada e agora considera 100% das remunerações. Ela tinha um divisor diferente do divisor que é agora. Ou seja, o valor da aposentadoria pela média, antes da emenda 103, era 1. O valor da aposentadoria pela média, depois da emenda 103, é outro. Nada impede que, havendo uma nova reforma, também exista a possibilidade de alteração da regra da média e podendo, inclusive, essa nova regra ser piorada. Então, é importante ter em mente o seguinte, que a gente não está caminhando num terreno de certezas. Eu tenho certeza que vou aposentar pela integralidade. Não tem. Tenho certeza que vou pela média. Não tem. Qual que é o valor do cálculo da aposentadoria? Ele também sofreu mitigações e alterações durante o tempo. Então, a gente precisa ficar muito ciente de que esses cálculos, essas regras, podem ser alteradas, certo? Por que eu faço esse alerta? Porque eu já fiz esse alerta antes, inclusive na janela anterior. Eu falava assim, colegas, prestem atenção que nós temos uma regra hoje, que o divisor é 390 para a mulher e 455 para o homem, e uma regra de média de 80%. Se vier a reforma da Previdência e alterar isso para uma regra de 100%, mudar o divisor, isso deverá ser aplicado para as próximas migrações. Então, é importante tomar uma decisão agora, porque o cálculo pode ser piorado. Alertei. Tem vários vídeos meus aí, a Ruth me acompanha há bastante tempo, sabe que eu sempre fiz esse alerta. E continuo fazendo esse alerta, porque as pessoas podem pensar assim, a regra que veio agora é uma regra ruim. Você pode pensar assim? Pode. Só que pode vir uma regra pior. Como veio? Essa regra é pior do que a anterior. E pode vir uma pior que essa? Pode. Então, assim, a gente costuma brincar que nunca tem limite para piorar as coisas. Só que a gente precisa olhar para a regra e falar assim, beleza, essa regra, eu entendo que apesar dela ter piorado um pouco, ainda consigo exercer uma migração com ela, tá bom? E lembrando que essa regra ela também pode ser melhorada por conta na tramitação da reforma. Uma outra coisa importante, nós temos 3 regras de transição hoje. 3 regras de transição, desculpem. 2 regras de transição e a regra nova. Então, todos os colegas têm direito a aposentar por 3 regras. Se quiser sair pela regra nova, é só esperar, vai sair por ela. Pode sair pela regra do artigo 4º, que eu estou mostrando aqui para vocês, que é conhecido como regra de transição de pontos. Ou pode também sair pela regra de transição, que a gente chama regra de transição do pedágio, que é um pedágio de 100% do tempo que faltava para aqueles que faltava para a aposentadoria, quando saiu a emenda constitucional 103 de 2019. Então você tem para essas pessoas esse pedágio sendo cobrado. Só a título de exemplo, imagine que um homem tinha 30 anos de contribuição em novembro de 2019. Para a aposentadoria faltavam 5 anos. Então, se ele já tinha 30, faltam 5 para completar os 35 para ele aposentar. Então, sobre esses 5 que faltavam, vai ser aplicado um pedágio de 100%. Então, ele vai ter que trabalhar mais 5. Então, quando ele completar 40 anos de contribuição, ele vai ter direito à aposentadoria, desde que tenha mais de 60 anos, 35 anos de contribuição, né, mais de 35 anos de contribuição, 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Então, ele poderá sair. Mas vejam que essas 2 regras são regras de transição, mas o colega ainda pode sair pela regra da aposentadoria voluntária. Por que é importante saber disso? Porque na hora em que você vai avaliar a sua situação no intuito de verificar se é interessante migrar, é importantíssimo você olhar para as 3 regras para saber qual delas que fica melhor para você. E, para isso, a FUNPRESP-JUDE disponibilizou no nosso site um simulador onde você vai conseguir encontrar as 3 datas de aposentadoria, tanto na regra do artigo 4º, que é a regra de pontos, como do artigo 20, que é a regra do pedágio, quanto do artigo 10, que é a regra nova. Em todas, você vai conseguir descobrir tudo isso. E aí, mas eu preciso fazer... Que informações eu preciso para isso?
Informações que todos têm, que informação extremamente simples. Você só precisa saber sua data de entrada e saída em cada cargo que você já teve ou emprego, vinculado ao regime geral ou regime próprio. Ah, eu trabalhei sei lá, no Banco do Brasil durante 5 anos. Aí você põe a data de entrada e saída do Banco do Brasil. Ah, depois eu vim para o tribunal, estou aqui até hoje. Beleza, aí você põe a data do tribunal até hoje. Daí, do outro lado aqui, você em cima você coloca sua data de nascimento, o sexo e a data que ingressou no serviço público. Pronto. O simulador vai te dizer as 3 datas. Tudo bem? Porque você precisa de uma dessas datas, você vai escolher qual delas que você vai ser mais interessante para você, e a partir disso você pode utilizar o outro simulador para conseguir descobrir se vale a pena ou não você migrar, certo? Exatamente em que regra você se encaixa a partir das informações que você colocar aqui em cima. Tá bom? Tá. Um detalhe também importante é o seguinte, no próprio simulador, tá vendo aqui, ó, tutorial na aba abaixo. Então, embaixo do simulador vai ter a aba da simulação e do lado tem uma abinha dizendo tutorial. Basta clicar lá que também vai lhe explicar como é que você utiliza o simulador, tá bom? Então, é um simulador bem simples que a gente colocou à disposição. Mas caso você prefira que alguém te ajude, você pode tanto solicitar essa ajuda para o representante nosso que tem aí no tribunal. A gente também fez um treinamento ontem, inclusive, o pessoal da área de pagamento, área de gestão de pessoas, que também pode solicitar para eles, ou também pode solicitar para a FUNPRESP Jude auxílio para preenchimento. Mas a gente fez um simulador bastante simples e, como tem um tutorial, não tem nem assim, não é para ter dúvida, tá? Mas se tiver, tanto a área, os representantes podem auxiliar, como também nós aqui da FUNPRESP Jude, tá bom? Então, tendo em vista a necessidade de saber qual que é a regra que a gente precisa ter, desculpem, tendo em vista a necessidade de saber qual que é a regra de aposentadoria que nós temos direito, nós disponibilizamos esse simulador, tá bom? Está lá no site da FUNPRESP, você abriu o site da FUNPRESP Jude, na página inicial tem um banner sobre migração, você clicou lá, vai para a nossa página da migração, e na página da migração você tem acesso a esse simulador e outros que eu vou mostrar aqui também. Outra coisa muito importante, quando a gente está avaliando migração, e eu repito um pouco essa história, porque as pessoas continuam precisando entender esses detalhes, que é o seguinte, eu posso avaliar a migração apenas olhando para a aposentadoria normal, a minha aposentadoria voluntária, que eu vou ter no momento que eu completar os requisitos. No entanto, durante a nossa fase laborativa, durante o nosso trabalho, nós estamos sujeitos a 2 riscos. O risco de aposentadoria por incapacidade permanente e também o risco de pensão por morte. Considerando esses 2 riscos, o que a gente pode e precisa saber? Qual que é o valor do benefício que eu vou ter em caso de incapacidade permanente? Para verificar se eu preciso ter alguma renda adicional ou se eu vou ter um benefício adequado. Nesse sentido, eu trouxe aqui para vocês, de uma forma bastante simples, uma explicação do cálculo de um benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. A primeira questão que a gente precisa considerar é que essa aposentadoria ela vai ser sempre pela regra da média. Mesmo quem tem regra de integralidade, pensão por morte e aposentadoria por incapacidade permanente, a regra é de média. Melhor ainda, para entender melhor ainda, a regra de aposentadoria com paridade e integralidade só serve para aposentadoria voluntária. Se for aposentadoria compulsória, aposentadoria por incapacidade permanente ou pensão por morte, a regra é de média, tá bom? Bastante claro. Aí o que acontece? Só que na hora em que o servidor invalida, o que a lei manda fazer? Diz o seguinte, primeiro, vai pegar todos os salários e remunerações de contribuição, desde a competência de julho de 94, e vai fazer uma média, vai pegar todas as contribuições, remunerações de contribuições, atualizar os valores e fazer uma média considerando todas as contribuições, 100% das contribuições. Aí nós vamos ter o quê? O valor da aposentadoria, da base
da aposentadoria pela média. Só que a lei ainda fala o seguinte, esse valor é a base. Só que para descobrir quantos por cento você vai receber desse valor, você vai ser considerado o tempo de contribuição que você tem. Ou seja, aquele servidor que tem 20 anos de contribuição vai receber um benefício de 60%. E para cada ano que ultrapassar 20 anos, vai ganhar mais 1%. Então, ou seja, se a gente pegar um servidor que tinha 30 anos de contribuição, que eu botei nesse exemplo, e ele tinha uma base de contribuição, um técnico, então a base de contribuição de R$ 10.000, o que vai acontecer? Lembra que essa base de contribuição não é o salário que ele recebe. Essa base de contribuição é o valor apurado pela média de 100%. Então, pega esse 100%, que desculpem, aqui, ó, a média de 80%, ela vai incidir sobre essa... Desculpe, deixa eu explicar melhor. Essa base de contribuição, porque como eu falo que é um técnico que tem 30 anos de contribuição, um técnico com 30 anos de contribuição está no final de carreira, um pouco mais que isso, tá bom? Mas, mesmo ganhando isso, imagine que ele tenha tido tempo antes do INSS que considerou para a média dele. E a média dele foi de 80%, deu R$ 8.000. Então, se ele tem uma média de R$ 8.000 e tem 30 anos de contribuição, ele vai receber 80% em cima dessa média. Ou seja, R$ 6.400 é o valor do benefício. Então, ele está trabalhando na ativa, ganhando 10, aposenta com 30 anos de contribuição. Ele vai ganhar 6.400. Vejam que é uma perda muito significativa. Aí, mas ele pode ter 80, mas se ele tem 30 anos de contribuição, esses 30 anos de contribuição foi no serviço público? Não. Ele pode ter tido, por exemplo, 15 anos de contribuição na iniciativa privada e 15 anos no serviço público. Aqui é tempo de contribuição geral, tá bom? Por isso que a média pode ser reduzida. Então, quanto mais tempo de contribuição o servidor teve na iniciativa privada, quanto mais tempo de contribuição o servidor teve num cargo de menor remuneração, proporcionalmente o benefício vai ser menor. Por exemplo, um colega que hoje está há 10 anos como analista, mas há 15 anos ele foi técnico. Então, o tempo do técnico vai reduzir bastante o valor do benefício. Então, é importante lembrar disso, que o valor da aposentadoria por permanente ele é reduzido no momento da concessão. Agora, também, igual fenômeno ocorre com a pensão por morte. E na pensão por morte tem um agravamento. Vejam que aqui a base, ou melhor, o valor do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente é 6.400. E para a pensão por morte, antes a gente considerava a remuneração do colega ativo. Só que hoje a gente considera exatamente esse valor, que seria o valor que ele teria direito no caso de aposentadoria por incapacidade permanente. Então, naquele caso que eu acabei de falar, o servidor tem uma base de contribuição de 10.000, só que ele teve uma média de 8 e tinha 30 anos de contribuição, o valor dele era 6.400. Só que imagine que ele só tivesse o cônjuge, os filhos todos estão maiores, ele só tem o cônjuge. O cônjuge receberia 3.840. Percebam que há uma redução muito significativa do valor do nosso benefício em caso de aposentadoria, de pensão por morte, mesmo considerando que a pessoa tenha 30 anos de contribuição. Porque a pessoa fala assim, não, eu tenho 30 anos de contribuição, eu tenho 33 anos de contribuição, então meu valor vai ficar quase integral. Será? Porque vai ter que levar em consideração todo o seu período contributivo desde a competência de julho de 94. Então, é muito importante a gente saber disso. Aí você fala assim, Edilson, mas como é que eu vou saber qual que é o valor do meu benefício de aposentadoria por incapacidade permanente e o valor do meu benefício de pensão por morte? Também, nós desenvolvemos um simulador para te ajudar, que é um simulador que também está no site. Eu vou colocar no site. Na verdade, eu fiz esse final de semana, o simulador, e ele vai dar... o tamanho, a letrinha está pequenininha, mas o simulador, no Excel, ele fica com... você consegue visualizar bem. Mas o que você precisa só colocar aqui para saber essas informações? Você precisa colocar o valor do seu subsídio, o seu tempo de contribuição, o valor da aposentadoria pela média, o valor da aposentadoria até o teto também pela média, e o valor do seu benefício especial. E do outro lado aqui você precisa colocar só o nome, se tem cônjuge e se tem filhos. Informando se está casado há mais de 24 meses ou tem união estável há mais de 24 meses, e também informando se o filho
eventualmente em deficiência intelectual ou mental, ou se é inválido. Fazendo essas informações, embaixo você vai ter automaticamente as duas apurações. Você vai conseguir saber o valor do seu benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, mesmo na regra, porque assim, se for um acidente em serviço, moléstia profissional ou doença do trabalho, se for acidente em serviço, doença profissional ou do trabalho, o valor daquele percentual da média, que ele vai de 60% a 100%, nesse caso é sempre 100%. Então, esse simulador vai te dar esses valores para também te auxiliar para fazer a migração. Também vou colocar um tutorial nele para poder auxiliá-los nessa verificação. Aí diz, mas por que eu preciso comparar isso? Porque, olha só, vou dar o meu exemplo. No final do ano passado, em novembro, nós tínhamos lá no MPU, a gente conseguiu um liminar e os colegas todos podiam migrar até o dia 30/11. Por coincidência, também 30/11, só que 2021. Só que chegou no dia 3/11 de 2021, eu decidi migrar. Só que para eu decidir migrar, eu fiz as 3 comparações. Eu comparei o meu benefício na aposentadoria voluntária, eu comparei meu benefício na aposentadoria por incapacidade permanente e também comparei meu benefício no caso de pensão por morte. Nas 3 situações, para mim, era vantajoso migrar. Tudo bem? Então, é importante. Ah, Edmilson, eu não quero fazer isso. Não precisa. O mais importante, assim, não é que não precisa, é indicado. Mas, se você quiser fazer só o cálculo, que é o principal da aposentadoria por aposentadoria voluntária, sem nenhum problema. Mas nós estamos dando mais essa ferramenta para que você possa também tomar a sua decisão. Uma outra coisa importante, só para lembrar isso, é o seguinte, lembrando que no regime próprio, a pensão por morte ela só é vitalícia se o cônjuge tiver mais de 45 anos de idade. Se o cônjuge ou companheiro tiver menos de 45 anos de idade, a pensão é temporária. Sendo que na FUNPRESP-JUDE não. Ela tem característica de ser uma pensão vitalícia, independente da idade do cônjuge. Eu estou só ressaltando isso porque a minha esposa hoje, ela completou 42 anos de idade. Então, ela vai receber benefício durante 20 anos. Tá certo? Que eu já migrei e estou na FUNPRESP-JUDE. Então, do regime próprio, ela recebe durante 20 anos. Só que da FUNPRESP-JUDE, ela vai receber de forma vitalícia. Tá bom? Então, isso é um diferencial que também é importante a gente considerar quando está migrando, que o benefício da FUNPRESP-JUDE ele é vitalício. Uma outra coisa também que eu preciso alertar os colegas é o seguinte. Vocês ouviram falar de migração compulsória? Eu já tenho falado isso há algum tempo. Só que eu não tinha visto ninguém falar sobre esse ponto. Só que eu sempre disse o seguinte, a Emenda Constitucional 103, no seu artigo 34, ela está, vamos dizer assim, autorizando que o regime próprio possa ser extinto. Ou seja, ela está autorizando a extinção do regime próprio. Só que para que isso seja feito, vai ter a necessidade de uma lei. Aí a lei, o que ela vai fazer? Ela vai extinguir o regime próprio e a consequência disso vai ser a migração de todos os colegas para o regime geral, coisa que não acontece hoje, porque hoje quem migra não vai para o regime geral. Quem migra fica no regime próprio, limitado ao teto. Mas aqui está dizendo o seguinte, extingue o regime próprio, todos os servidores são migrados para o regime geral e, consequentemente, eles vão ter direito a um benefício especial pago pela União. Por que você está falando isso, Edilson? Estou falando o seguinte, é porque hoje vocês têm a possibilidade de exercer a opção de migração. Só que pode ser, e isso para mim não está muito longe de acontecer, para mim, eu acho que no próximo governo a gente pode ter uma surpresa de extinção do regime próprio. E, havendo a extinção, todos serão migrados. Simplesmente assim. Ah, Edmilson, você está delirando. Isso não vai acontecer. Só que agora, para ser mais exato, semana passada,
um professor, Paulo Modesto, professor, também escritor, tem livros publicados, ele colocou um artigo dizendo assim, ó, benefício especial, migrar ou ser migrado. Está até aqui o endereço, e depois eu vou disponibilizar a apresentação para vocês. Tem nesse endereço aqui, tem onde vocês podem ver esse texto dele. Só que dentro do texto dele, ele coloca isso aí, ó, benefício especial compulsório. Aí ele vai dizer assim, lá em cima ele fala assim, o benefício especial compulsório, além de encontrar suporte na vedação de enriquecimento sem causa e nos artigos 104, 194, 5º e 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, assenta no artigo 34 da emenda 103. Esse eu acabei de dizer para vocês. Aí ele diz assim, o ressarcimento das contribuições vertidas no RPPS, acima do teto do RGPS, em caso de extinção do regime próprio, é obrigatório para o poder público e direito imediato do servidor, pois importa em... Aqui que é o texto que eu queria chamar a atenção. Em migração coletiva compulsória dos agentes para o regime geral de previdência e alteração ex lege do regime previdenciário contributivo dos agentes. Ficam resguardados apenas os servidores de ativo integralizado, o direito à aposentadoria ou à pensão antes da extinção. Então, nós temos mais essa ameaça, que eu já venho dizendo, desde a emenda, eu venho falando sobre isso. Só que agora eu também tenho um doutrinador também falando sobre o tema. E eu concordo com ele. Para mim, o regime próprio, até porque, se a gente considerar direitinho, todos os colegas que entraram a partir de 2013 já estão num RGPS disfarçado de RPPS. Tudo bem? É um RGPS disfarçado de RPPS. Para esses, alterar não vai implicar em nada. Só que para aqueles colegas que estão na regra da média e da integralidade, significará o quê? Migração coletiva compulsória. Aí você pode perguntar assim, Edmilson, mas se vão me migrar obrigatoriamente no futuro, qual é a vantagem de eu migrar agora? Por que eu tenho que pensar nisso, se no futuro a regra, com certeza, vai ser essa que tem de 520, o divisor, e também média de 100%? Não sei. Pode ser que piore mais a regra. Pode. Ou não? Você acha que essa regra já está pior do que isso, não tem como ficar? Então assim, eu entendo que já está num nível bom de, vamos dizer assim, está bem ruim. Para piorar, tem que fazer um esforço. Mas eu não, vamos dizer assim, eu não posso assegurar que vai ser essa mesma regra. Mas eu posso assegurar uma outra coisa, que é o seguinte. Eu entendo que nessa janela atual, nós temos a possibilidade de ainda retornar à regra anterior, dos 390 e das médias de 80%. E explico. 2 motivos importantes. Primeiro motivo importante, porque deveria voltar. Porque a própria medida provisória, ela estabeleceu que aqueles que migraram até o ano passado tenham direito à regra dos 390, mulher, 455 anos, homem, e também direito à média de 80%. Então, quem migrou até dezembro tem direito. Só que a medida provisória, ela veio se adequar às regras da 103, emenda constitucional 103. E as regras da 103 já diziam que era 40 anos de contribuição e média de 100% desde novembro de 2019. Então, a própria medida provisória, ela fez, vamos dizer assim, uma modulação de efeitos. Ela falou o seguinte, quem entrou até aquela data tem direito. Só que tem uma das emendas que diz o seguinte, que em vez de dizer que tem direito à regra anterior, quem exerceu a opção até o ano passado, ela está dizendo que é para quem vai exercer a opção até 30 de 11 de 2022. Então, você tem uma oportunidade legislativa de alterar essa regra para ficar a regra anterior, que fica um cálculo bastante interessante. Segundo, também por decisão judicial. Tendo em vista esse argumento que eu disse, acabei de falar, as associações, os sindicatos e pessoas individualmente podem entrar na justiça pedindo que, para o seu caso, a migração obedeça às regras anteriores, para não quebrar o princípio da equidade.
o princípio da isonomia, tá bom? Então, você tem duas possibilidades de, para nessa janela, alterar mediante processo legislativo ou também mediante processo judicial. E talvez, quem sabe, alguém construa uma tese administrativa forte o suficiente para que a própria administração, eventualmente, também permita o retorno da regra anterior, certo? Então, por isso, eu estou só ressaltando, de novo, essa regra ficou muito ruim, mas é essa janela que tem a oportunidade de ainda ficar bom. Então, para aquele que pretende migrar, para mim, essa é a janela que vai trazer melhor benefício, tá bom? Outra coisa importante, como disse, não precisa necessariamente extinguir o regime. Também pode simplesmente revogar as regras de transição que a gente tem hoje. Nós temos direito à regra da paridade e integralidade por regra de transição. E a emenda 103, ela revogou as regras de transição da emenda 20, da emenda 41 e da emenda 47. Então, ainda alterou a média que estava na regra da Lei 12.618. Consequentemente, em consequência disso, a gente também poderia imaginar o seguinte, beleza, não migrei, estou achando que vai vir alguma coisa melhor. Simplesmente revogam essas regras de transição e aí nós só poderemos aposentar na regra nova com 40 anos de contribuição. Então, tudo isso precisa ser pesado na balança para que seja melhor avaliada a possibilidade de migração, tá bom? E, de novo, mais uma vez, relembrando o que é migrar de regime. Migrar de regime é simplesmente você decidir que, a partir de hoje, não quer mais contribuir com toda a sua remuneração para o teto. Você quer contribuir com um valor limitado ao teto do regime geral. Então, você faz a sua opção de migração, que representa você, como disse, parar de contribuir com tudo e contribuir até o teto e, consequentemente, o seu benefício futuro de aposentadoria e pensão por morte também vão estar limitado ao teto, tá bom? Lembrando que essa opção ela é irrevogável e irretratável, e ela poderá ser realizada, segundo a medida provisória em vigor, até o dia 30/11/2022. Percebam que essa opção ela é completamente autônoma. A pessoa pode simplesmente fazer essa opção e pronto, limitou até o teto e não precisa pensar mais em nada. Só que também pode-se fazer uma segunda opção, que é a opção de adesão à previdência complementar. E, nesse caso, vai aderir com um participante patrocinado, onde você vai realizar contribuições e o patrocinador também realizará contribuições para o regime de previdência complementar, tá certo? Então, a pessoa pode não fazer nada, ou seja, nem pensar em migração, continuar a situação atual, ela pode simplesmente migrar do regime próprio integral para o regime próprio limitado ao teto, ou ela ainda pode migrar e também aderir à previdência complementar, tá certo? Então, a gente falava assim, então se eu migrar, eu sou obrigado a aderir à FUNPRESP? Não. Mas estão dizendo que eu preciso. Não precisa, porque, inclusive, isso é disposição constitucional, tá? O regime de previdência complementar ele é facultativo. E também não custa lembrar, quando a gente fala de benefício especial, de que o benefício especial não é nada mais, nada menos do que a devolução daquelas contribuições que nós fizemos a mais no passado, acima do teto. Ou seja, é um ressarcimento. Ou seja, estão devolvendo aquilo pago a maior. Simples assim. Só que, em regra, essas devoluções, o cálculo era bastante simples. Você pagou, a administração descontou de você no mês passado R$1.000 indevidamente. Aí, no contra-cheque desse mês, ele te paga os R$1.000, resolveu o problema. O ressarcimento sempre foi assim. Descontou a mais, devolve aquele valor em dinheiro, em crédito para o servidor. Só que a 12.618 e a própria emenda constitucional 103, ela disse o seguinte, a emenda 103 ela diz o seguinte, aqui, quando ela fala da extinção, vejam só, pode ser implementado, com relação às contribuições que foram realizadas a maior,
mecanismo de ressarcimento, vejam, não é de indenização, mecanismo de ressarcimento ou de complementação de benefício. Então, todos os entes federativos, quando extinguem o seu respectivo regime, vai ter que optar em se devolve os recursos ou se complementa benefício. O que a União fez? Em vez de devolver o recurso, ela pegou aquele valor que foi pago a maior e transformou no benefício especial. Tudo bem? Então, o benefício especial não é nada mais, nada menos do que os valores que eu contribuí para o passado, que vão ser devolvidos para mim mediante prestações mensais a partir do momento da minha aposentadoria ou a partir do momento da concessão de um benefício de pensão por morte em decorrência do meu falecimento. Tudo bem? Então, o benefício especial não é uma bondade, não é uma dádiva, não é um prêmio porque você está migrando. Nada disso. É uma simples devolução. O que você pagou a mais está sendo devolvido para você. E perceba nesse slide, por favor, que eu coloquei um caso de uma pessoa que pagava 17 mil, um analista, estava pagando 2.377 PSS, e agora ele decidiu migrar. Então, quando ele decidiu migrar, agora ele vai pagar o quê? 11,69 sobre 7.087, que corresponde a 828. Ou seja, ele contribuiu a mais com 1.549, tá certo? Então, é esse valor que deveria ter sido devolvido. Imagina se fosse um mês só. A União tinha que devolver 1.549. Só que a União falou, não vou te devolver, não. Eu vou transformar isso num benefício especial que eu vou pagar para você no futuro. Quais são as características do benefício especial? Primeiro, tem 13º sobre benefício especial. Segundo, o benefício especial ele é atualizado, ele vai ser atualizado a partir do momento que ele foi calculado, ele vai ser atualizado todo mês de janeiro dos anos subsequentes. Então, em janeiro, migrou agora. Quando chegar em janeiro de 2023, vai ter uma atualização. Aí, Edmilson, mas eu não vou aposentar até lá. Mas não é a questão de que se você vai aposentar ou vai ter benefício. O benefício especial ele vai ser reajustado sempre, com ou sem você estar recebendo aquele valor. Então, como eu disse por hipótese, imagine que agora o seu benefício especial, sei lá, deu R$5.000. Quando chegar em janeiro do ano que vem, imagine que a inflação tenha dado, sei lá, agora de julho até o final do ano, deu 5%. Então, quando chegar em janeiro, o valor do seu benefício especial vai ser ajustado em 5%. Ah, mas eu não estou recebendo, não importa. Aí, quando chegar janeiro de 2024, ele vai ser atualizado de novo, por um novo índice, e assim sucessivamente, até o momento que você começar a recebê-lo, e mesmo você recebendo, quando chegar em janeiro do outro ano, ele vai ser reajustado. O valor do benefício especial ele é sempre integral, sempre. Mesmo quando está calculando a aposentadoria por incapacidade permanente, eu calculo o valor da aposentadoria por incapacidade permanente e somo ao benefício especial. Eu calculo o valor da pensão por morte e depois somo ao benefício especial. O benefício especial ele é sempre integral. Outra coisa, o benefício especial não paga PSS, ou seja, não vai ter contribuição previdenciária sobre o valor que recebe do benefício especial. Isso significa que o benefício especial ele é um valor que você vai receber e sobre o qual só vai incidir o quê? Imposto de renda, tá bom? Então, essas são as características principais do benefício especial. E para aqueles que não têm o valor do benefício especial, nós também disponibilizamos um simulador no site, onde você consegue calcular o valor do seu benefício especial e, para tanto, basta informar suas remunerações / subsídios de contribuição. Colocando esses valores, você automaticamente vai ter o valor do benefício especial. E ao usar esse simulador, aqui no outro lado, você vai também ter automaticamente o valor do seu benefício de aposentadoria pela média e também o valor até o teto pela média. Lembram que precisa dessa informação, por exemplo, lá no benefício de pensão por morte e aposentadoria por incapacidade permanente. Então, ao preencher essa planilha, você sabe o valor do seu benefício especial e também o valor da aposentadoria pela média. Eu utilizo muito esse simulador quando as pessoas me mandam os cálculos, eu sempre dou uma conferida para verificar se o nosso simulador está calculando corretamente. E ele está
ainda não encontrei nenhuma divergência com os valores que foram encaminhados para nós. Esse simulador também está disponível no site da Fundação e também tem um tutorial para te ajudar no preenchimento, tá bom? Agora, para aqueles colegas que migrarem, a nossa sugestão, e mesmo aqueles que já migraram e ainda não aderiram, a nossa sugestão é aderir como participante patrocinado e fazer a contribuição de 8,5%, porque você vai ter a parcela sua e também a parcela do patrocinador. A soma dessas duas parcelas vai compor o seu saldo na Funpresp-Jude, descontado taxa de carregamento e taxa para o FCBE. Eu já vou demonstrar aqui para vocês. Uma questão bastante importante é, caso você tenha cargo em comissão, função comissionada, ou tenha algumas outras verbas que são autorizadas pelo tribunal para contar para fins de contribuição para a Funpresp, é importantíssimo autorizar, porque você vai contribuir e o tribunal vai contribuir com o mesmo valor, e esse valor vai vir para a sua previdência. Lembrando que a Lei 12.618 determinou que, para que a Funpresp-Jude disponibilizasse uma cobertura de morte e também de incapacidade permanente para os servidores e também benefício de sobrevivência. Por isso que nós temos o nosso FCBE. O FCBE tem essa finalidade. Agora, deixa eu explicar de uma forma bastante simples por que é tão importante contribuir para a Previdência Complementar na forma patrocinada, onde você tem a parcela do patrocinador. Algumas pessoas falam assim, Edmilson, mas a Funpresp-Jude cobra uma taxa de carregamento muito alta. Eu ouso discordar e vou explicar por quê nesse slide, tá bom? Vejam só, vamos imaginar que você quisesse fazer uma contribuição para a Previdência Complementar de R$ 137,93. Por que eu botei esse valor? Porque eu quero trazer a base 100, porque com a base 100 fica mais fácil de você entender o quanto que você vai receber mais na Previdência Complementar. Então, vejam só. Então, se você contribuir 37, você vai ter R$ 37,93 abatido do imposto de renda na fonte. Lembrando que as contribuições para a Previdência Complementar não pagam imposto. Ao não pagar imposto, você vai ter uma dedução desse montante. Isso significa que, ao fazer uma contribuição de 137, você vai estar pagando R$ 100, efetivamente. Vai sair do seu contra-cheque R$ 100, porque 37 vai ser devolvido para você pelo imposto de renda. Então, aqui na parte de baixo, a gente vai verificar o seguinte. Se tem 137 teu e 137 do seu patrocinador sendo encaminhado para a Funpresp-Jude, dá 275. Só que tem 6,21 de taxa de carregamento para a sua contribuição e 18,54 de FCBE. Isso significa que vai entrar no seu saldo individual, na sua reserva individual aqui na Funpresp-Jude, R$ 226. Quanto você contribuiu? R$ 100. Quanto está entrando na sua reserva? 226. Isso significa que você está tendo um ganho de R$ 126 de entrada. Aí a pergunta é o seguinte, qual outro investimento que você coloca R$ 100 e no mesmo instante se transforma em 226? Essa é a pergunta que se deve fazer quando você decide, fala assim, não, eu vou migrar, mas vou investir em outra coisa que não seja Previdência Complementar patrocinada. Vejam que eu estou falando aqui de Previdência Complementar patrocinada. E se a gente pegar o contra-cheque do técnico, a gente vai ver exatamente o mesmo efeito. Eu peguei aqui um técnico início de carreira, mas tanto faz se estivesse no final da carreira, o exemplo é o mesmo. Ele vai fazer uma contribuição líquida de 31,07, vai entrar no saldo de contas dele na Funpresp-Jude de R$ 70,13, ou seja, ele está ganhando R$ 39, que corresponde a 125%. Aí diz, mas esse valor é muito baixo. Só que esse é o valor para uma renda de 7.591. Quando a gente vai para o analista, também início de carreira, que ganha 12.455, veja que ele tem uma contribuição líquida de 330, que sai do bolso dele. Na Funpresp entra 746, ou seja, ele tem um ganho de R$ 415, que significa o quê? 125%.
Percebam que o ganho é muito alto, ou seja, ele faz uma contribuição X e entra mais do que o dobro na conta dele. Aí, para deixar isso mais claro ainda, eu fiz aqui uma comparação de um investimento realizado na Previdência Complementar Jude contra um investimento realizado em qualquer outro investimento. Imagine que no outro investimento se conseguiu 200% do CDI, todos os meses, dessa contribuição aqui. Ele teria ganho acumulado de janeiro de 2014 a dezembro de 2021, R$ 57 mil. Agora, se tivesse feito essa contribuição na Funpresp-Jude, teria acumulado R$ 101 mil, ou seja, tem uma diferença de 44 mil. E para que se houvesse um rendimento igual ao da Funpresp-Jude, essa pessoa teria que ter investido em algo que renda 370% do CDI todos os meses. Rendendo 370% do CDI, teria um rendimento igual à Funpresp-Jude. Então, vejam que a dificuldade que nós temos hoje em conseguir um investimento que pague 120% do CDI, ou 200% do CDI. Com 370% do CDI todos os meses, é bastante complicado. Por isso que é um investimento que eu entendo que é o mais adequado para aqueles que optarem por migrar. Agora, você fala assim, Gilson, mas eu quero migrar e manter a mesma contribuição que eu faço hoje. Perfeito. A sugestão é você fazer a contribuição de 8,5 e fazer a complementação com contribuição facultativa. E aí a gente tem um simulador também, um simulador de migração, onde ele já vai dizer para você qual seria esse percentual para que você mantivesse a sua contribuição igual à contribuição atual. Aí você fala assim, como é que eu sei qual que é a base da contribuição para a Funpresp-Jude? É bastante simples. É só você pegar a sua base de contribuição, diminuir do teto, e aí você vai ter a remuneração de participação. No caso de um analista início de carreira, 5.368, que vai dar uma contribuição de R$ 456. Vejam que o servidor pode optar por um percentual que vai de 6,5% a 8,5%. Só que a gente sugestiona 8,5% porque tem a parcela do patrocinador. Eu já estou indo para o fim, tá? Da apresentação. Agora, vejam só, uma coisa que eu não posso deixar de falar é o seguinte, porque alguns colegas estão pensando assim, por exemplo, o analista final de carreira, ele está ganhando R$ 18.700. Hoje ele está pagando em torno de R$ 2.600 de PSS. Aí ele fala assim, eu vou migrar, vou passar a pagar 228. Ou seja, eu vou ganhar R$ 1.700, R$ 1.800 no contra-cheque. Isso é verdade? Não. Por que não? Porque ele vai pagar mais R$ 500 de imposto de renda. Isso significa que ele vai ter líquido no contra-cheque R$ 1.300. E é exatamente isso aqui que eu disse há pouco. Ó. Ele tem R$ 1.300 para investir em qualquer lugar, mas se ele investir em previdência, ele tem R$ 1.815. Então, você pode investir em outro lugar ou investir em previdência. Lembrando que, ao investir em previdência, você também está ganhando o imposto de renda que você pagaria caso optasse em fazer outro investimento. Aqui é só para lembrar que a Constituição Federal deu uma solução para essa situação, onde a pessoa migra. E qual que seria essa opção? Fazer contribuições para a Funpresp-Jude, que é a nossa entidade de previdência complementar, entidade dos membros e servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, uma entidade que ela faz parte da administração indireta do Poder Judiciário e ela é vinculada ao Supremo Tribunal Federal. E nós possuímos uma natureza pública que, na medida provisória, ela está sendo retirada. Só que ela está sendo retirada, mas está mantendo a obrigatoriedade de cumprir os princípios reais de administração. Também seguir lei de licitação, só que agora a lei de licitação, que é voltada para as empresas de sociedade de economia mista, vão continuar tendo necessidade de fazer concurso público e também transparência nos nossos atos de gestão. Uma outra coisa importante, somente membros e servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público, é que podem integrar os nossos conselhos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.
Lembrando também que a Previdência Complementar da FUNPRESP-JUD tem sede constitucional, ela está prevista no artigo 202, e nós somos uma entidade fechada de Previdência Complementar patrocinada, tá certo? Uma entidade sem fins lucrativos. Nosso objetivo é trazer um melhor benefício para os membros e servidores do Poder Judiciário. Hoje nós estamos com um patrimônio de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A nossa entrada mensal está mais de 33 milhões. Então, todos os meses, nós temos mais de 33 milhões de contribuições de membros e servidores. Nós temos mais de 23 mil participantes no plano. Desse número, desses 23.392, nós temos 2.303 membros, 8.787 analistas, 12.302 técnicos. E desse número, nós temos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que já integram a FUNPRESP-JUD como participantes patrocinados. Nós também temos uma rentabilidade acumulada de mais de 120% do CDI durante os anos. Lembrando que nós temos uma meta de rentabilidade de 4,15 acima da inflação. Nós tínhamos, até o ano de 2020, nós estávamos com essa meta acima dos 4,15. Só que 2021, tendo visto foi um ano muito difícil para os investimentos no Brasil, de uma forma geral, nós conseguimos ter uma rentabilidade positiva, mas ela foi abaixo da inflação do período. E mesmo assim, se a gente pegar desde 2014 até 2021, nossa rentabilidade acima da inflação foi de 3,87. Então, nós temos, lá no site da Fundação, se vocês tiverem interesse, nós temos uma aba específica que fala sobre a nossa rentabilidade, nós temos relatórios mensais explicando tudo o que aconteceu, né, na FUNPRESP-JUD, para que você possa acompanhar. Uma informação adicional, que é o seguinte: nós oferecemos para os participantes do plano uma cobertura adicional de risco. O que é essa cobertura adicional de risco? Toda vez que você se inscreve na Previdência, inicialmente você tem um saldo baixo acumulado. Isso vai gerar um benefício também de valor mais baixo. Para que você tenha um valor de um benefício adequado, você pode contratar a cobertura adicional de risco, porque ela funciona como um aporte extraordinário no seu saldo. Então, por exemplo, imagine que você está acumulando e você já tem 50 mil no seu saldo de contas. Só que você, para ter um benefício adequado, imagine que você precisasse de R$1 milhão. Então, o que você faz? Você contrata uma cobertura adicional de risco de 950 mil. Então, ocorrendo uma incapacidade permanente, vai ser depositado no seu saldo de contas 950 mil. Então, você vai ter R$1 milhão para fazer benefício ou exercer algum dos institutos previstos no regulamento do plano. Da mesma forma, também no caso de falecimento. Imagine que você precise de R$1 milhão para que o benefício de aposentadoria, de pensão por morte do seu beneficiário seja um benefício adequado. E você já tem 50 mil acumulado. Também você faz essa cobertura adicional de risco, que ela é uma cobertura que tem vigência imediata. A seguradora tem 15 dias para aceitar. Você contratou, tem vigência imediata, a seguradora tem 15 dias para aceitar. Aceitando, está tranquilo. E normalmente ela não recusa de primeira. Se tiver alguma situação, ela pode pedir documentos complementares e, a partir desses documentos complementares, ela pode recusar ou não. E essa cobertura, ela também cobre o risco de Covid. E ela o valor dela é muito, muito barato. É um valor, assim, acredito que o mais baixo do mercado. E a seguradora que nós temos aqui é a Icatu Seguros. Só para vocês terem uma ideia, se o participante tiver de 18 a 35 anos e quiser fazer uma cobertura adicional de R$1 milhão, R$1 milhão para morte, R$1 milhão para invalidez, ele vai pagar por mês R$56 para ter essas duas coberturas. Agora, se for um colega que tem 40 anos de idade, ele vai pagar para R$1 milhão morte, R$1 milhão invalidez, R$87. Se tiver 45 anos de idade, 157. Se tiver 50 anos de idade, 240. Se tiver 55 anos de idade, 394. Se tiver 60 anos de idade, 674. Vejam que o valor é muito baixo. E uma outra questão importante: pode fazer só morte, pode fazer só invalidez, pode fazer de um valor para morte e outro valor para invalidez. Ou seja, você tem liberdade de fazer a composição que você quiser para que você tenha
o seu benefício, ou melhor, para que você tenha segurança previdenciária. Eu tenho essa cobertura, eu fiz de 1.100.000 para morte e de 600.000 para invalidez, tá certo? Lembrando que eu até já disse que a minha esposa ela só receberia benefício durante 20 anos do regime próprio. Então, eu preciso ter uma cobertura adicional de risco maior para que ela receba pela Funpresp-Jude por mais tempo. E com relação ao imposto de renda, você vai ter, durante a fase de acumulação, você vai ter sempre direito ao abatimento do imposto de renda, utilizando a tabela progressiva. E também é importante você lembrar que, quando você se inscreve para a Previdência Complementar, você vai ter que decidir qual regime de tributação que vai ser aplicado para você no caso de resgate e benefício, e na hora que você estiver recebendo benefício mensal. E a norma diz que você pode optar pelo regime progressivo ou regressivo. E ela diz o seguinte: se você não realizar a opção, você vai ficar no regime progressivo. E você tem até o último dia do mês subsequente da sua inscrição para fazer a opção. Lembrando que essa opção é irrevogável e irretratável. Como é que funciona o regime progressivo? O regime progressivo é igual ao regime que nós temos hoje. Um regime onde você faz as suas... você vai, recebe os valores e vai pagar imposto de renda considerando a soma dos valores que você recebe. Sendo que, na tabela regressiva, é uma tabela de tributação exclusiva, é como se fosse o 13º. Ele não entra no cálculo geral. E, nesse caso, quanto mais tempo as suas contribuições ficam no regime, menor vai ser o valor do percentual que você vai pagar. Isso significa, se você ficar no regime por mais de 10 anos, quando você for receber o benefício, aquelas parcelas, algumas parcelas, porque assim, como é uma tabela que ela é por faixas, então a gente você tem para ficar mais fácil, mas você tenha 12 anos de contribuição. Então você vai ter 2 anos de contribuição que já tem mais de 10 anos. Então esses 2 anos são na tabela de 10%. Aqueles que estão entre 8 e 10 anos, eles vão pagar 15%. Só que como você vai começar a receber, e toda vez que você receber vai passando mais um mês, então você tem a chance de receber todos os seus valores pagando 10% de imposto de renda. Eu vou mandar esses slides para a Ruth, ela vai distribuir para vocês, e aqui embaixo tem 2 vídeos disponíveis lá no nosso canal do YouTube da Funpresp-Jude, que a gente pede que vocês entrem, assistam os vídeos, se inscrevam. Lá você tem esses 2 vídeos que tratam do regime de tributação regressivo, mostrando como é que você faz a sua opção. E, agora, finalmente, eu deixo os nossos contatos lá da Funpresp-Jude, da área de relacionamento, da HELPA, e também o meu e-mail, para que, caso vocês queiram, depois de eu responder as perguntas aqui, sobre alguma pergunta, quiserem alguma ajuda, podem mandar e-mail para o nosso SAP e também podem mandar para mim. Eu estou à disposição para auxiliá-los, tá bom? Eu vou, com isso, devolver a palavra para a Ruth ou para uma outra colega que vai me ajudar fazendo eventuais perguntas para que eu possa responder aos colegas, tá bom? Agradeço por enquanto. Para fazer algum questionamento, fiquem à vontade, tá bom? A gente sabe que é um assunto, não é que seja um assunto que não é novo, é um assunto que ele já é antigo, né? Até porque a lei é 12.618, é de 2012, desde lá vem se falando sobre a Previdência, só que, como tiveram algumas alterações importantes, eu acho que é importante a gente prestar os esclarecimentos para todos os colegas. Se alguém tiver, pode abrir o microfone, se não, eu vou aguardar só um minutinho, porque também, se quiser digitar aqui no chat, embaixo tem escrito chat, é só colocar a sua pergunta aí, que nós vamos responder aproveitando esse momento. Edmilson, Sim. falando de uma forma bem objetiva, assim, para quem que não valeria a pena entrar na Funpresp? Para não entrar na Funpresp, Em qual situação que teria que não valeria a pena? Eu não vejo muito, Paulo, porque é o seguinte, você sempre tem, você vai ter a parte do patrocinador. Tudo bem? O patrocinador, ele vai
vamos dizer assim, ele vai contribuir junto com você. Aí você pode perguntar assim, poxa, mas imagina um colega que está em abono de permanência, ele vai migrar, mas ele vai querer ficar só uns 2, 3 meses. Aí realmente não vale, não vai ter o trabalho de fazer as contribuições, tal, aí não vale muito a pena. Mas se a pessoa vai ficar 1 ano, 2 anos, eu acho sim que vale a pena, porque você vai ter a possibilidade de depois até resgatar esse recurso. Você pode portar para uma outra previdência que você eventualmente tenha. Então, eu não vejo muito, Paulo, qual situação em que não seja adequado se inscrever para sempre lembrar qual que é o objetivo, sempre pegar parte do patrocinador. O patrocinador está doando um valor para a sua previdência. Não é legal que alguém esteja querendo te dar um valor e você fala assim, não quero. Não tem muito sentido. Só que se realmente o tempo for muito pequeno, talvez não vale o esforço. Mas então o cara quer me dar, sei lá, R$100 durante 2 meses. Ah, não quero. Ah, mas é R$100, mas não quero. Quero 2 meses. Ah, mas o cara quer te dar R$1.000 durante 2 anos. Ah, não quero. Aí já passa a ser difícil de negar, né? Por isso que eu entendo que a inscrição como participante patrocinado, ela é sempre benéfica, mesmo que fique pouco tempo. Porque o objetivo não é ficar pouco tempo, mas mesmo que fique pouco tempo, ainda assim, ela é benéfica e aí você vai ter que fazer uma opção de um regime de tributação que pode ser até o progressivo, se realmente quiser ficar pouco tempo, ou também você pode falar assim, não, mas eu vou ficar pouco tempo no serviço público, mas nada impede que mesmo você aposentando no serviço público, você fique mais um tempo contribuindo à Previdência Complementar. Como assim? Vou dar o meu exemplo. Eu sou professor universitário, eu tenho outras rendas. Então, não é obrigatório, no momento em que eu me aposentar pelo regime próprio, que eu entre em benefício na Previdência Complementar. Então, eu posso ficar um tempo a mais contribuindo na Previdência Complementar. Então, normalmente, por que eu não me inscreveria na Previdência Complementar? Porque eu tenho um pouco tempo de contribuição lá. Só que eu posso esticar esse tempo a mais, fazendo contribuições sozinho, ou eventualmente entrando no BPD, ou até mesmo fazendo uma portabilidade, contribuindo em outro lugar. Então, é sempre importante se inscrever para levar a parte do patrocinador. Tá bom? Valeu, obrigado. Nada. Viu como é que é simples? É só ligar o microfone, não precisa nem aparecer a sua imagem, não. Só pergunte e nós vamos responder aqui com toda, assim, rapidamente, com toda objetividade, tá bom? Edmilson? Não? Edmilson, Pois não. para quem quem já fez o cálculo do benefício especial alguns anos atrás, nessa janela de oportunidade que está correndo agora, é interessante refazer esse cálculo ou o valor vai ser o mesmo, só vai ser corrigido monetariamente? Então, é importantíssimo fazer o cálculo. A diferença, lembrando o seguinte, no seu cálculo passado, é só você lembrar o seguinte, ó, o divisor lá foi 455, o divisor agora vai ser 520. Outra coisa, lá naquele momento, pegou todas as suas remunerações de contribuição, desprezou 20% as menores. Elas foram retiradas do cálculo. Só que agora não, são todas elas. Normalmente dá uma diferença para o homem em torno de 20% do valor. Diminui em torno de 20%. E para a mulher diminui um pouco mais. Então é importantíssimo fazer, sim, o cálculo novo do benefício. Salvo se você entender, aqui está aparecendo Augusto, né? Salvo se você entender, Augusto, que vai ser revertida a disposição lá da lei, ou por decisão judicial ou legislativa, para voltar à situação anterior. Aí bastava atualizar o valor, se fosse na situação anterior. Mas, de toda forma, o ideal é que você peça para refazer o cálculo, ou refaça o cálculo, para que você tome sua decisão com base na regra atualizada pela medida provisória 1119/2022. Ah, ok. E como é que a gente faz para solicitar esse recálculo? Quem recalculou para você? Quem calculou foi o tribunal? Se eu não me engano, acho que foi o TSE na época. Mas hoje você está no TRE agora. Você era de lá e agora está aqui. Isso, exatamente. Tá. Tem que ver com a RUT. O pessoal do pagamento está fazendo o cálculo? Sim, é a sessão de cálculo que está efetuando. Ah, O ótimo. cálculo do benefício especial. Augusto, no caso, seria interessante, quando você pedir, você encaminhar o valor que você recebeu
o que você já tem do TSE, tá bom? Porque aí ele já tem uma base também. Ah, ótimo, muito obrigado. Nada. E também se ele trabalhou em outra empresa pública, né, doutor Edmilson? Ah, não, se ele tem alguma... lembrando o seguinte, para o cálculo do benefício especial, isso é considerado contribuições para os regimes próprios da União, Estado, Município e Distrito Federal. Se tiver essas outras informações, elas vão ajudar para o cálculo do benefício de aposentadoria pela média, tá bom? Mas, de toda forma, você encaminha, Augusto, lá para a área, e aí, se eles necessitarem de algum outro documento, eles pedem para vocês, tá bom? Muito obrigado. Nada. Mais algum questionamento? Então, eu vou agradecer de novo muito, Ruth, a oportunidade. De novo, estamos à disposição. Vou encaminhar para você a apresentação, a apresentação, né, em PDF, você pode disponibilizar para todos. E, mais uma vez, nos colocamos aqui à inteira disposição para auxiliar todos os colegas que necessitarem, tá bom?